Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigo ouvinte do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 91ª edição do Torcida Paulista, que tem oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. E de C Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Ferreroni. Boa tarde, Gramenha. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, depois de um longo período em que se ficou discutindo cláusulas contratuais para o retorno. Boa tarde, Marcos Vinícius Gramenha. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Muito bom. Mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O Gramenha vai dar um número. Qual que é o número, Gramenha? Exatamente, 11-98092-7729. Repetindo, 11-98092-7729. Estamos aguardando a chegada do grande Estevam Soares. Estevam Soares em breve estará aqui conosco. Neildo, falemos então agora do Santos. Santos! Igor, o que você destaca do Santos? Você tem uma notícia do retorno de Robinho? Pois é, o Robinho pode está retornando para o time da Vila pela terceira vez. Um grupo de empresários... Perdão, sem ser perfeccionista, retornando a terceira vez significa a quarta passagem dele. Terceira, né? Porque ele foi formado pelo Santos. Tá, então ele foi formado pelo Santos, daí ele voltou em 2010, daí depois voltou em 2014 e depois em 2016, e depois em 2018, e depois em 2020. E assim vai, né? E aí um grupo de empresários se comprometeram a pagar 5 milhões num período de um ano para a volta do atacante. E parece que tá bem encaminhado. Aí eu acho que na próxima semana o Santos já apresenta o Robinho como novo atacante. O teto do Santos é 200 mil, né? 200 mil. Eu acho que esses 5 milhões serão divididos dessa forma, né? O Santos entra com os 200 mil por mês e esse montante aí é dividido. O Robinho tinha pedido 600 mil por mês. Ele aceitou receber 600 mil do Santos. Reduziu bastante o seu salário, já que ele ganhava muito bem na China, né? Diferentemente Marcos Vinícius Gramenha, que não reduziu e bateu o pé nos 800 mil, o Robinho aceitou os 600. Aceitou os 600. Eu vou fazer o programa Torcida de Xangai lá na China. Está todo mundo, inclusive Marco F e Rogério largaram na frente. Marco F estão aprendendo mandarim. Levaram o passe dele. Centro Cultural Brasil, China. E eu tenho informações que foi o João que deu alguns pitacos, e aquele tempo que ele ficou afastado, ele estava na China mostrando o João, né? O trabalho de o professor Marco F. O notívago João, né? O notívago João. João que se apresenta como um homem de família, tal, mas na verdade é um homem da noite. Mas, Gramenha, você que é um profundo conhecedor do futebol, nós tivemos um tsunami chinês. Então, ondas vindas da China acabaram, enfim, destruindo a cidadela corintiana. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como explicar o fato do Santos? Porque os jogadores do Corinthians são jogadores mais velhos. Quer dizer, como explicar, na sua opinião, como explicar o fato do Santos sair incólume desse tsunami chinês? Olha, eu acho que, infelizmente, o futebol brasileiro não consegue concorrer. E é gozado que, assim, antigamente era o mercado de... Primeiro era italiano, né? Tradicionais de futebol, né? Italiano, depois espanhol. Agora
tem jogador indo para a Ucrânia, para a China, né? E quer dizer, o Renato Leste Augusto, europeu já há algum tempo, né? O Renato Augusto falou que ele vai ganhar 2 milhões por mês, ele não tem como recusar e realmente a gente não pode cobrar que ele recuse, né? As informações dão conta que foi oferecido para o seu ídolo Pato 180 milhões. Pois é. A gente lamenta porque, infelizmente, o futebol brasileiro, né, a gente acaba vendendo jogadores porque não consegue vender o espetáculo, né? Infelizmente, aquilo que todo mundo já sabe, né? Calendário mal organizado, dirigentes com gestões temerárias, quando fica só no temerário, né? E um monte de outros problemas, né? Agora tem essa elitização das torcidas, né? Que eu acho que isso não vai dar certo. Elitização, você diz, em função do valor dos ingressos? Do valor dos ingressos e da dificuldade que é para comprar um ingresso hoje para quem não é sócio torcedor e não tem lá todas as estrelinhas lá, né? Mas enfim, são as coisas que estão acontecendo, né? Eu tava conversando... Eu só acho que o Santos resistiu porque não teve interesse, né? Então, mas é muito curioso o fato de que o Santos não foi assediado pelo Giovani, o Gabigol, a China, que é jogador experiente, o Ricardo Oliveira. Mas foi pelo Lucas Lima, que recusou. Veja, mas não concretizou, né? Não. Quer dizer, então, se tivesse chegado uma oferta tal qual o Renato Augusto, imagino que o Lucas Lima teria aceito. Mas vamos pensar da seguinte forma: o Corinthians acabou de ser campeão. É o time que está na vitrine. Porque tem uma coisa, né? Desculpa só te interromper. Se o jogador pensar na carreira, né? Porque também o cara vai para a China para ganhar dinheiro, mas ele vai ficar num centro isolado, não está na rota do futebol mundial, né? Assim, pensando na carreira, às vezes não compensa, né? Apesar de ser muito dinheiro, né? Então, verdade, mas eu acho que o que chamou a atenção da China foi a baixa multa rescisória do elenco corintiano. Porque se você for no Santos, você pega Lucas Lima, uma paulada. Só o Santos pediu 20 milhões por 10% do valor. Gabigol, ele tá numa lista entre as novas revelações, aí ele tá no topo da lista. Então não sairia barato. Giovani, a mesma coisa. Agora o Corinthians não. O Corinthians, esses caras aí, eles estavam... O Corinthians deu muito certo no ano passado, mesmo com a diretoria não querendo, porque o Corinthians tentou negociar Elias com o Flamengo, o Elias recusou. Ele liberou o Renato Augusto conversou com o Flamengo rejeitou o Renato Augusto, passou o Sheik, passou o Guerreiro. Qual que é o segredo do Flamengo? O Flamengo até pouco tempo atrás devia 800 milhões. Quer dizer, qual que é o segredo do Flamengo? O Flamengo não fechou nenhuma cogestão. Quer dizer, qual que é o segredo? Veja, entra um presidente com um domínio maior do vernáculo, parece que cai dinheiro. Eu não consigo entender essa questão do Flamengo. O Jeep, com todo respeito, deve ser um ótimo carro, mas é um carro resistente. Mas qual que é? Mas o patrocínio é de 200 milhões? E quanto que é? Não dá para afirmar, né? Mas é muito comum que às vezes são gestões não sustentáveis, né? Quer dizer, o pessoal gasta a grana no começo e depois o dinheiro acaba, né? Isso acontece muito no futebol brasileiro, né? Aí a próxima gestão que entra não tem dinheiro para nada. Esse microfone, o Neildo está sinalizando que esse microfone está com um problema. Então, alô, som. Então você, meu amigo, você pode sentar aqui, Igor Mendonça, daí você será audível pelas ondas. Já foi solucionado, Neildo? Já foi solucionado, muito bem. Então, tem mais algum destaque do Santos? Sim, tem mais... Você está fazendo mímicas, eu sempre fui um péssimo compreendedor de... Universal. O Santos está tentando a contratação do atacante Joel, também camaronês, que no ano de 2015, numa Copa do Brasil contra o Santos, ele marcou 2 gols pelo Londrina e chega por empréstimo. E do zagueiro Renato Chaves. Você lembra do Renato Chaves, que ele foi formado no Corinthians? Menino da base? Me recordo. Não teve muito espaço no Corinthians? Isso antes da zaga Antônio Carlos, que agora também foi vendido. Sim, e Marquinhos. Tá no Flamengo. Antônio Carlos está no Flamengo. Então, o Flamengo está virando uma filial, uma subsidiária do Corinthians, né? Quer dizer, então... até jogadores que depois saíram, o lateral que foi pro Botafogo...
O lateral, o volante. O volante. O volante. É. Que foi o destaque do Botafogo no campeonato passado, Exatamente. né? Ele saiu até com Saiu litígio aí. litigiosa, tal qual o Grameia da torcida paulista, mas isso aí nós não vamos ficar rememorando a todo... Se a China não fechar comigo, eu continuo. Ah, então tá bom. Mas o Renato Chaves, ele tem um pequeno probleminha, ele se destacou, ele jogou muito bem nesse campeonato pela Ponte, mas tem um probleminha, uma dívida com o Santos. O Santos tem uma dívida com a Ponte Preta de R$800 mil, pelo empréstimo do Rildo, o Santos ainda não quitou, e então isso pode dificultar um pouco. O Rildo, o Corinthians comprou ou empréstimo? Eu acredito que seja empréstimo. Pô, esse Rildo é melhor que imóvel na Paulista, tá sempre sendo alugado, hein? E pra ele foi sensacional, né, a contratação pelo Corinthians. Chegou, infelizmente ele não teve muita sorte porque se contundiu no momento que tinha conseguido a titularidade, mas foi campeão. É um bom jogador. Grameia, você que nunca escondeu as suas origens alviverdes, você colocaria Ademir da Guia ou Rildo? São posições diferentes, mas é que... Com todo respeito ao Rildo, ele vai ter que... Eu acho que você tem que pensar melhor. Jogar um pouquinho mais. Eu sei que são posições distintas, mas eu não consigo imaginar. Edu Bala ou Rildo? São jogadores semelhantes, né? Com todo respeito ao Rildo. Eu falei que ele é um bom jogador, mas assim, também não... Não é pra tanto, né? Mas essa sua tatuagem Rildo Forever não tem nenhuma relação com... Nenhuma relação com o craque alvinegro. Essa sai com a chuva. Ah, então tá certo. Sai com a chuva, muito bem. A dúvida, mas eu queria saber a opinião de vocês também. E vamos avançar, porque quando o Estevam chegar, falaremos de Estevam Soares. O Santos precisa de Robinho? Eu entendo que não. Time redondo, eu acho que, embora Robinho tenha tido um papel agregador, quando da sua... Mas já existe o Ricardo Oliveira. Eu acho que quando a passagem do Gabigol. Santos... Mas ainda é jovem. Vânio. Jovem. Eu acho que... Eu digo na mesma posição. Mas quer dizer, veja... recuá-lo. O Robinho foi muito importante em 2011, naquela Libertadores. Foi muito importante. Então, porque ele era o jogador experiente. Eu acho que mais pela experiência do que pelo futebol. Porque já em 2011. Né? Eu acredito que a experiência, isso que o Marco falou também, de agregar o elenco, né? Sim, porque eu acho que o Wesley, por incrível que pareça, jogou mais do que o Robinho nesse ano. O Wesley... O Santos teve vários meninos que surgiram nessa época aí, na sombra do Marquinhos Neymar, né? Gabriel jogou muita bola, quer dizer, então, o Santos... Mas muito bom. Resolvida a questão santista, há algo mais a ser acrescido? Não. Então... Meu amigo Neildo, falemos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians. A informação é que... Você sabe se tinha 22 no coletivo de hoje ou não? Eu acredito que, sei lá, talvez uns 15. Grameia, você que é um corintiano... histórico. Enrustido? Não, enrustido não, você é um corintiano histórico. Como será que Tite está reagindo diante deste número infindável de transferências? Eu ia falar isso, quer dizer, evidente que feliz ele não está, né? Mas o Tite acho que é o melhor técnico em atividade no momento, né? E ele já teve situações de times desmontados em que ele conseguiu remontar. Nem sempre dá certo, às vezes o time também não encaixa, ele também não faz milagre, né? Mas acho que o Corinthians pode ser que consiga aí reorganizar um novo time, né? Uma coisa muito interessante... Mas são perdas importantes, jogadores importantes. Mas é uma coisa muito interessante, isso está no histórico, no currículum vitae do Tite. Então o Tite ele pegou o Corinthians com a saída de Ronaldo e Roberto Carlos, depois a saída de Guerreiro e Emerson Sheik. Quer dizer, veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos falar que é um time estupendo, mas é fato que foi um time que ganhou de 6-1 do São Paulo. Quer dizer, e o São Paulo com objetivos. O São Paulo querendo ir para a Libertadores. Então, óbvio que um placar elástico como esse não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa normal. Fez um grande brasileiro, né? O Corinthians fez um brasileiro... Não, mas o time que ganhou de 6-1 foi o time reserva. É verdade, é verdade. Quer dizer, então eu acho
que é verdade, o Corinthians perdeu o Renato Augusto, Jadson, Ralf, Cássio. O Cássio ainda não foi formalizado a saída. Né? Wagner Love. Tá, então vamos. Pode sair Gil. O Corinthians tem proposta do Besiktas pelo Felipe, tem uma proposta pelo Malcom de acho que 8 milhões e o Corinthians fez uma contraproposta de 10 para tentar... De dólares? Eu acho que é de euros. Nossa! Para tentar mantê-lo, eu acredito que o Corinthians queira vendê-lo mesmo, mas se entrar 10 milhões de euros pelo Malcom, você resolve a vida, né? Olha, meus amigos, vamos ver o seguinte. Tem mais. Tem o Gil também, que pode estar de saída. O Gil que pode estar de saída. Pode estar de saída também. Mas é o time... meu amigo Igor, você pode receber... Estevam Soares está ingressando nos estúdios da Rádio Trianon. Mas, Gramenha, esse é o time do Corinthians que também ganhou do São Paulo. Quer dizer, então o Tite, ele tem a habilidade de elaborar com jogadores que eventualmente não sejam jogadores. O próprio Jadson era um jogador que estava para ser dispensado no começo do ano. Renato Augusto também era um jogador que, enfim, o Corinthians não tinha muita intenção em preservá-lo no começo do ano. Wagner Love era um jogador contestável até as últimas 10 rodadas. Chegou sem preparo físico, né? Eu acho que a grande contratação a grande mantença, do Corinthians é o Tite. Esse mesmo time, nas mãos de Mano Menezes, não rendeu 50% do que rendeu. Ver jogos do Corinthians o ano passado, o Corinthians estava no ano retrasado, em 2014, o Corinthians estava tão mal que o Mano Menezes começou a colocar o Guerreiro pela ponta esquerda. Você se recorda disso, Igor? Sim, me recordo. E ele insistia que o Guerreiro voltasse um pouco mais. A função do Guerreiro, todo mundo sabe que é de fazer gols ou ser aquele homem, né, que ajeita para quem chega de trás, e ele pedia pro Guerreiro jogar pelas pontas e fazer com que o atacante não rendesse tanto quanto ele rende, né? Eu acho que a grande manutenção foi Adenor Bach. A saída de Adenor Bach do Tite seria algo lastimável. Mas ainda não acabou. O tsunami chinês... Eu acredito que nessa semana sairão mais jogadores. E o técnico da China caiu, da seleção chinesa. Não, mas então... o Tite, essa é a piada feita. Meu amigo Estevam Soares. Boa tarde, tudo bem, Estevam? Tudo bem? Uma satisfação recebê-lo, por favor. É todo seu. Eu coleciono... Posso levar para casa? Pode, por favor. Eu colecionei figurinha sua. O Placar lançou em 1978 o álbum do Campeonato Paulista. E tinha umas figurinhas também do ping-pong, chiclete. Tinha. Isso era... Você tá falando minha idade na chegada, cara. Os caras vão saber que eu já tô com 43 já. Exatamente. 43, mas em 10 de junho você faz um pouco mais, né? Vai completar... Mas eu não falei direito. 43... De futebol. 44 de futebol, agora em fevereiro. O que, 74? Não, eu fui pro Guarani... em fevereiro de 72, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Nós estamos sendo mal educados, não falei nem boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Fevereiro de 74, eu então com 15 anos, morava em Cafelândia, fui fazer um teste no Guarani, fui aprovado, fiquei 72, 73 na base, 74 eu subi ao profissional, com 17 anos e meio, joguei um jogo meu de estreia, no Pacaembu, Santos... E Guarani. Marcando nada mais, nada menos do que o Pelé, né? E dali foi minha carreira, 21 anos como jogador e agora como técnico. E eu estava assistindo a Copa São Paulo, falando de estreia na Copa São Paulo, estou até com o Fernando, nosso diretor da base aqui, da Portuguesa, e acompanhamos também a campanha da Portuguesa aí, vendo, a gente fazendo uma analogia e fazendo uma volta ao passado, né? A gente lembra
né, o quanto era importante e quanto é importante para essa garotada você disputar a Copa São Paulo. É um sonho, é uma Copa do Mundo. Né? Claro. Eu vou interrompê-lo. Neildo, em homenagem ao Eduardo, o Fernando e ao nosso amigo Estevam, por favor, coloque o hino da Portuguesa. Portuguesa. Fernando, mais ou menos, Fernando e Estevam, mais ou menos nessa época do ano passado, nós recebemos aqui o maestro João Carlos Martins. E ele falou, e o tema principal foi futebol. E ele falou do amor dele pela Portuguesa, como que começou, tal. E nós estivemos na casa do Pepe. Eu queria falar um pouquinho da Portuguesa. Então, o Igor é corintiano, o Gramenha é palmeirense, eu sou corintiano, nós estamos com algumas baixas aqui, em função das férias. Mas, quando nós estivemos na casa do Pepe, o Pepe falou uma coisa muito interessante. Ele nos recebeu gentilmente e ele falou: em São Paulo, na década de 50, existiam 4 times grandes. Era o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e a Portuguesa. O Santos não era time grande. O Santos era um time coadjuvante. E daí ele tinha vencido em 35, daí ganhou em 55, depois em 57, daí que o Santos, com a primeira chegada do Pepe, depois a chegada do Pelé. Então, eu gostei muito, nós já recebemos aqui algumas personalidades muito interessantes. Falamos com Dino Sani aqui, Dino Sani que lamentavelmente em função de um problema de saúde dá pouquíssimas entrevistas, esteve aqui conosco, Karsug, Edmar Anuzek que narrou muitos jogos seus e uma série de personalidades do mundo do futebol. Mas o Estevam, eu pedi para o meu amigo Bá, do Estádio 97, eu sou advogado e o meu escritório fica no prédio onde é a Energia 97. Então todo dia às 5:30 da tarde, o Sombra já esteve aqui, o Lélio Teixeira do Na Geral, quer dizer, o Alex Miller, mas eu queria muito receber o Estevam Soares, primeiro, porque eu sempre gostei muito do estilo do Estevam. Que legal. O Estevam Soares, a zaga famosa Estevam e Bezerra, quer dizer, então foi uma pena que você tomou cartão vermelho contra o Operário em 77. No último minuto. No último minuto. Jogo, fiquei fora da final. Você ficou fora, o Tecão, né? Tecão jogou. Tecão entrou no seu lugar. Mas, Fernando, vocês devem mantê-lo por 10 anos. Porque o Estevam Soares é uma figura singular no futebol. Se nós pegarmos, quer dizer, é uma pessoa que primeiro entende muito de zaga. Então se a gente pegar os jogadores que você fez zaga com o Amaral. Que já esteve aqui, o Amaral que... João Justino Amaral dos Santos. Grande pessoa, grande jogador, você fez zaga do Amaral. Uma pessoa que... Você foi jogador do Cilinho. No 15 de Jaú, aliás, o Cilinho, realmente na minha concepção, talvez tenha sido, olha que eu tive treinadores excelentes, desde Zé Duarte, desde Jim, desde Rubens Minelli, Orlando Fantoni, Emerson Leão. Você tinha uma relação muito forte com o Fantoni, né? É isso, na Bahia e no Vitória. Mas o Cilinho, para mim, foi ao concurso. O Cilinho na parte tática e na parte emocional. Motivacional, sensacional. E por isso que foi o treinador que foi, né? Foi exemplo de treinador. O Cilinho logo após a sua contusão, né? Sua contusão no Guarani, eu tive a contusão no Guarani em 75. Aliás, eu quebrei a perna, algumas coincidências, né? E essas histórias são legais quando a gente vai falando, vai puxando, vai emendando uma na outra. Eu quebrei a perna dia 15 de junho de 75. 5 dias depois do seu aniversário. 5 dias depois do meu aniversário. E quebrei a perna à tarde numa pelada, porque o Guarani tinha jogado no sábado com a Portuguesa no Canindé. Pelada, não era pelada, era um jogo amador. Um campeonato amador no sul de Minas, em Pouso Alegre, e eu jogando para um time da Borda da Mata. Para você ver a coisa como é que era, né? A zaga da seleção do pré-olímpico era eu e o Edinho. Time que tinha Batista, que tinha Júnior, lateral esquerdo, Rosemiro, Carlos, goleiro, Cláudio Adão, esses caras todos aí. Eu quebrei a perna por volta de 4 horas da tarde, jogando para esse time da Borda da Mata. Às 9:30 da noite, mais ou menos 10 horas, saiu a convocação da antiga CBD no Fantástico,
dos jogadores do pré-olímpico meu nome tá, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, e eles tentaram de todas as maneiras esconder, aí até um maluco no hospital, dopado, engessado, né, que depois me trouxeram para Campinas. Como é que vai fazer? Como é que não vai? Vai esconder? Aí um cara deu uma infeliz ideia. Falou, foi o seguinte, vamos pegar o carro dele, um Opala que eu tinha, vamos tacar num barranco, falar que ele teve um acidente. Eu falei, eu vou ficar sem a perna e sem o carro. Sem o carro, né? Sem o carro, mas aí, graças a Deus, depois recuperei, tive uma ajuda fenomenal de uma pessoa maravilhosa, que já não está entre a gente também, o Plínio Marcos, teatrólogo, escritor, que era meu amigo. Nós tínhamos um time em Campinas, filantrópico, eu, ele, o Brasil de Oliveira e o Vadão, treinador. Fundamos um time que era o Sentimento e conheci o Plínio assim. E aí ficou meu amigo, irmão, me encaixou, me arrumou na Escola de Educação Física do Exército, eu fiz a recuperação de 3 meses, voltei, Guarani me vendeu por Quinjaú, fiz um campeonato paulista, fui para uma seleção paulista que excursionou pelo mundo, pela Europa, pela Ásia, disputamos um torneio na Coreia, depois fui vendido para o São Paulo, aí minha carreira novamente, mas atrasou bastante. Né? Você ficou quanto tempo engessado? Eu fiquei parado com a contusão 1 ano e pouco, com a fratura de tíbia. Hoje é muito simples. Hoje seria mais rápido, né? Hoje uma fratura como eu tive, você fatalmente, com 4 meses, estaria jogando. E nem usa gesso, né, hoje em dia? Nem usa gesso. Eu usei 120 dias de gesso, de cima até embaixo, tenho uma artrose no tornozelo brava. E o pior é que estava brigado com o Guarani, né? Porque eu acabei brigando na justiça por causa do problema da lei do passe na época. E o Plínio, apareceu a mão do Plínio, me ajudou, me arrumou essa escola de educação física do Exército, que na época tinha o Parreira, o Coutinho, esses treinadores, todos que lá, e tinham o melhor, única aparelhagem do Brasil era. Mas lá, no Rio? No Rio, não tinha. Os clubes tinham sapato de ferro, não tinham uma musculação, nada, e eu fiz a minha recuperação e fiquei legal. O Bo batia muito ou não? O Bo era muito técnico, meu irmão. Técnico. Você tá falando do meu irmão que me levou. Pô, você vai fazer eu chorar aqui hoje. Vai fazer eu chorar. Não. Já tava falando um monte de coisa aqui, eu já fiquei garganta entupida. Não, mas temos uma garrafa d'água aqui, milagrosa. Aqui. O Bo é meu irmão mais velho, nós somos em 3, o Benedito aqui de São Paulo, mora aqui, o Bo do meio, o Bo era o craque da família. Eu era... Mas zagueiro. Quarto zagueiro, muito, muito técnico, jogou no Linense, jogou no Garça, no Marília, no Guarani. Comercial de Ribeirão Preto, no Atlético de Goiás, no Moarama, e encerrou a carreira cedo, depois morou em Garça há muito tempo, já faleceu, por sinal. Puxa vida, eu não tinha essa informação. Faleceu em 2000, por isso que eu falei. Eu peço mas desculpas. É legal falar, até eu estar falando o nome dele aqui. Peço desculpas. Não, mas não é nada não, eu tô falando porque é até bom enaltecer o nome dele. Ele era muito técnico, batia muito bem na bola, e eu era um zagueiro já diferente, um jogador mais viril, mais duro, mas tive a felicidade, né, de ser bicampeão brasileiro, campeão com São Paulo, e em 87, e tive o privilégio também de ser o primeiro capitão da Taça das Bolinhas. Eu levantei com o esporte naquela famigerada briga que tá São Paulo e Atlético. Contra o seu Guarani. Contra o meu Guarani. Contra o seu Guarani, que era um timaço. Com gol do Marco Antônio de cabeça, com 45 mil pessoas dentro da Ilha do Retiro. Que esse é um caldeirão, né? É um caldeirão. A Ilha do Retiro. Caldeirão. E o técnico... Leão? Não era o Leão, tá vendo? Muita gente confunde. O Leão disputou o módulo amarelo, que dividiu o título, Guarani e Sport. Começaram a se bater pênaltis, bateram 14 pênaltis, ia virar, e aí os dirigentes acharam que tinham que dividir. Foi pro quadrangular, o Flamengo e o Inter se negou a disputar. Nós empatamos em Campinas, ganhamos de 1-0, mas já não era o Leão. O Leão tinha vindo pro Guarani, que ficou um dia. Contratado de manhã, o Betuzino mandou ele embora à noite. Não chegou a treinar. Era o Jair Pisserni. Jair Pisserni. Nossa, eu não tinha essa notícia. Todo mundo fala, o Leão não foi campeão brasileiro, o Leão foi campeão do módulo amarelo. É que o Jair é tão humilde, tão simples, que o título vai pro Leão, né? O esporte está para o Leão como o Primavera está para você, né? Quer dizer, o time que o jogador chega no final da carreira, já com a pretensão de ser técnico. Né? E o Primavera, além de tudo, Primavera e Indaiatuba, eu até conto essa história, não vou contar o começo dela, porque é muito longa, mas... E eu estava para ser dispensado do Guarani, depois de 20 dias, não tinha saído ainda por causa do meu irmão que jogava, então eles me seguraram. E no último jogo teste para os testes em Indaiatuba, eu era volante, e o treinador na época, o Ladeira, falou: "Ô Estevão, você não joga de zagueiro, que faltou o zagueiro?" Eu fui lá, mas arrebentei com o jogo, 45 minutos.
Fizemos 1-0, só que nós descemos pro intervalo, caiu um toró que inundou o vestiário, não teve mais jogo, ainda bem, né? Aí na volta para Campinas, os dirigentes mandaram eu buscar o documento, transferência de escola e tal, ver como é que é a ironia do destino. Eu tô falando de 72, depois eu rodei 21 anos, voltei para encerrar minha carreira em Indaiatuba, no Primavera, e começar a minha carreira como técnico. Talvez eu encerre de treinador lá também, né? É verdade. Cafelândia que tem 18 mil habitantes. Você tá bonzinho. Não. Ela tá com 16, 15.900 e pouco. Acho que essa informação é um pouco antiga. Diminuiu, como diz o outro. Mas eu fui estudar a história de Cafelândia, em decorrência, Fernando, da presença do Estevam, e daí eu verifiquei que a grande personalidade de Cafelândia é o Estevam, e depois o médico Paulo Parra. É isso mesmo. Então... Médico Paulo Parra. E é uma cidadinha muito pequena, né? E o meu pai ainda vive lá com 96 anos. Ele dirige o carrinho dele, ele e minha madrasta. E eu tive agora lá no final do ano, um lugar muito tranquilo. Eu falo, até brinco com os amigos, falo, pô, se Cafelândia, se viesse aqui para Itu, eu vinha morar. Trouxesse Cafelândia para Itu... São 400 quilômetros. 420 quilômetros, é muito difícil, um calor danado. Estevão, a passagem que você teve no esporte foi em 87? 87. A estrutura era legal do esporte? Não era. O esporte tinha uma estrutura muito simples, apesar de ser um clube que sempre teve dinheiro. O esporte e o Náutico sempre tiveram beneméritos, milionários que bancaram o clube, mas a estrutura era muito simples. Era um clube sempre que contratava medalhões. Na época, o esporte me levou o Leão, levou o Éder, levou o Ribamar, o Éder Bomba, Éder Aleixo, né? Quer dizer, montou uma seleção, tipo uma pseudo seleção do Nordeste, coisa parecida. Mas de alguns anos para cá o esporte se estruturou muito, a gente sabe de ouvir falar, não trabalhei. Mas hoje é um clube muito estruturado, tanto na estrutura física como na parte econômica. Eu tô te perguntando porque o Walter, o gordinho, que é declarado torcedor do esporte, deixou o Atlético com uma estrutura fenomenal para ir pro mas não acertou. Voltou? Pelo que eu vi uma entrevista ontem de alguém falando que ele tá 99% certo com o Atlético Paranaense. E aí ele declarou amor, agora eu vou defender o clube que eu amo. Chegou lá, bateu e voltou. Falando em bateu, o time de 77 tinha Estevam e Francisco Jesuíno. Então eu vou escalar o time de 77. Esse time também batia, hein? Depois eu vou contar uma história do Chicão legal. Eu vou escalar o time de 77 campeão. Olha, eu não sou São Paulino e eu não sou jornalista. E eu conheço o time era o Valdir, o Getúlio já estava. Então vou falar. Valdir Pérez Arruda. Valdir Pérez. Arruda. Lateral direito? Getúlio. Costa de Oliveira. Depois. Estevão Eduardo Lemos Soares. Estevão e Bezerra. Estevão Eduardo Lemos Soares. Juvenal de Souza, o Bezerra. O Bezerra. E o lateral esquerdo? O lateral era o Anselmo. Antenor Machado Filho. Antenor Machado. Primeiro volante que já fazia o trabalho de 5. Chicão, né? Francisco Jesuíno Avanzi. Depois. Segundo volante, o Teodoro Mato Santana. Bom jogador. Jogava com 3 volantes, o Minelli. O terceiro volante, que era um meia. O Neca. Não. Alfonso Dario Pereira Bueno. Exatamente, o Dario. E Antônio Rodrigues Filho, o Neca. O Neca. O Zequinha, que eu não me lembro o nome, não consigo. Olha como é que é. Eu já estudei o nome, como é que é. Gravei, sem querer, tudo isso que eu estou falando aqui. O do Zeca eu já li. O Zequinha era o ponto direita, não jogou a final também, porque estava emprestado. Ele e o Serginho. Centroavante Sérgio Bernardino. Mas não jogou a final. Não, e o ponto esquerda José Sérgio Prestes. Treinador Francisco Rubens Minelli. Você sabe que o Zé Sérgio participou de uma edição do Torcida Paulista? O preparador físico João Paulo Medina. Tô de cabeça boa, meu? Tá. Sensacional. Não, mas ainda com 59 anos e meio também ainda é. Mas o Zé Sérgio, ele contou uma história curiosa. Ele não é primo do Rivelino. Eu também achei que fosse, não é? Daí a gente perguntou, Zé Sérgio, você é primo de Rivelino por parte de pai ou de mãe? Eu falei, não sou primo do Rivelino. Daí ele contou a história, ele era parente do sei lá o que, do conhecido, daí no indiano. Daí o pessoal, o Rivelino
o adotou, vamos dizer assim, e daí ele começou o seu primo, né? E o Rivelino era o Curió do Parque São Jorge, ele era o Pardal do Morumbi, né? Cracaço, né? Era brincadeira. Mas a história do Chicão, bem rapidinha, né? Na minha estreia com São Paulo, em Piracicaba, eu havia chego dessa seleção paulista, e tinha um ponto esquerdo que João Paulo, jogou na Ponte Preta, mas chato, o nego dava porrada e ele caía, e caía carnaval e tal. Lá pro segundo tempo, o Chicão invocado, um calor Piracicaba, o Chico falou: ô Estevão! Falei: ô Chico, dá uma porrada nesse fio. Aí xingou, filho daquilo. Falei: como é que é? Pega esse vagabundo e tá no meio dele. Pô, mas não precisou mandar. Aí, moleque, 20 anos, chegando no São Paulo, o capitão, meu... Primeiro que o João Pai, eu dei no meio, o João subiu uns 2 metros, caiu, e ele fazia carnaval. E o Docídio veio, né, Busquila veio em cima, e junto um monte de gente. E o João com o braço, assim, pena que nós estamos no rádio, na TV, então o telespectador podia ver, né, o ouvinte podia ver. Ele com o braço pro lado, para trás, o Chicão chegou com o pé 44, pisou aqui no antebraço do cara, e apertava, falou: ô, seu filho, não sei do que, é por isso que ele é caipira de Piracicaba, era, né? Por isso que você não vai pra time grande nunca, seu vagabundo. E o João pulava. E os caras achavam que o João pulando porque era costume dele pular. E o Chicão, pisando aqui, e eu por trás vendo aquilo. Essa foi de verdade, né? Foi de verdade. A hora que tinha o 44 dele todo aqui no antebraço. A marca, né? Tinha a marca da chuteira, o Chico, né? Era louco. A outra coisa do Chico também era legal, que o Chico, todo mundo sabe, o Chico bebia muito, foi até o fim da vida assim, e fumava muito. Inclusive no intervalo, o roupeiro de São Paulo preparava o Tião um charme, né, um cigarro charme, deixava dentro do banheiro, e a caixa de fósforo, o isqueiro. Aí o Minelli terminava a preleção e tinha multa, né? Naquele tempo o Minelli super organizado, Medina, multa pra cá, disciplina pra cá. Gaúcho, né? Não é. O Minelli não é gaúcho. Não. Ele é paulistano, trabalhou no Inter há muito tempo. Pra resumir, terminava, ia entrar em Campo Chico e ia pro banheiro, e nós fazíamos a cobertura, ficava distraindo, né, o Medina pra cá, o Chico fumava o charme em 3 tragadas, dava 3 tapas, apagava e dava descarga. E aí, né, ele tinha um problema de estômago muito grande. Na minha estreia foi em Piracicaba, o segundo jogo, contra o Santa Cruz de Recife, no Pacaembu. E o Chico, né, vomitava todos os jogos, eu não sabia. Começou o jogo, um sol quente, jogo 3:30, e deu pique, tal, que caiu. Ele caiu ali, e finalmente, ele vinha a bola sobrando de fundo, o Valdir Pérez pegou a bola, e eu tô vendo o Chico na minha direção, começou a vomitar. E aquilo caía pro bigode, feijão, cara, meu Deus do céu, no bigode do Chico, o Chico caiu. E começou a se contorcer, e o moleque, falei: tá morrendo, pelo amor de Deus, não sei o que, pô. Aí o juiz chegou perto, não lembro que era o árbitro. Calma, Estevão. Falei: calma, que ele tá... Isso é cachaça, já vai passar, já é cachaça. Aí, dito e feito, o Hélio Santos entrou, e era todo jogo assim. Depois que ele vomitava e tirava os ranhos do bigode, aí o bicho virava outro e jogava pra caramba. Chicão, que é uma figura histórica da Batalha de Rosário, né? Aquilo lá... Da Copa de 78. Ele e o Amaral, né? Eu sou amigo do Amaral. Né? E desse jogo do São Paulo, no Mineirão. 77, 78, o jogo, campeonato 77. Ele e o Valdir, né? Ele foi considerado o monstro do Mineirão, né? Vê como é alguns conceitos, e na sexta-feira eu vim num programa aqui, nós chegamos na quinta de Campo Grande, no aeroporto, tinha um programa de uma loira aqui na tarde. Era Mulheres em Desfile. Mas tinha uma antiga, uma mulher bonita aí que... E nós viemos no programa, veio ele e o Serginho, sexta-feira, 48 horas do jogo, terminou o programa 4:30 da tarde aqui no prédio da Gazeta, nós saímos, fomos beber, e eu não ia jogar, certo? O Cholapo não ia também, e ele é caipira, fomos no pé do Palmeiras, e vai no Birosca. Pra resumir, 4 horas da manhã, esse cara deixou em casa, pra treinar às 9 no Morumbi. E no domingo foi o monstro do... O monstro, ou seja, o pró-álcool começou com o Chicão, né? Mas esse time do São Paulo, eu acho que tem algumas personalidades assim que merecem um pouco mais de destaque e a mídia não dá, né? O Chicão, não é muito falado, o Rubens Minelli. O Zé Sérgio foi um monstro. E não é destacado muito na mídia. Porque o time não foi um time técnico, né? Esse time de São Paulo foi um time de força. O Minelli foi o primeiro treinador a começar a jogar com 3 volantes. Ele havia sido campeão no Inter, bicampeão brasileiro no Inter, com Caçapava,
Carpegiani e o Falcão, depois o Batista no lugar do Carpegiani, sempre com 3 volantes. Era um time de muita marcação, não era um time que jogava bonito, mas tinha uma velocidade com o Serginho, o Zé Sérgio, né, e o Zequinha, depois o Edu Bala, que foi pro São Paulo, um time que marcava homem a homem. Eu lembro um jogo no Morumbi, não tinha essa marcação era por zona, e o Minelli ele introduziu no Brasil isso aí. Eu lembro um jogo com o Corinthians, o Sócrates, ele falou: Estevão, onde o Sócrates for, você vai. Eu falei: deixa comigo. O Sócrates, eu atrás, o Sócrates puxava para um lado, para o outro, o Magrão, eu dava na bunda do Magrão, por trás. Uma hora ele foi na lateral direita, ele falou: ô Estevão, vai lá para sua posição, me larga aqui, eu não vou fazer gol aqui não. Ou seja, então não foi um time que jogou bonito, por isso talvez não tenha ficado nos anais, como ficou o time do Tele, como ficou o próprio time, o time campeão do mundo, né, com o Raí. Mas o título do São Paulo de 77 se assemelha muito ao título do Corinthians de 77. Eu revejo muitas vezes o jogo. A Ponte tinha um timaço. Era melhor, tecnicamente. Muito melhor. Mas você pega a raça do Corinthians e o time, eu, se São Paulino fosse, teria um orgulho danado do título de 77. E o maior orgulho quando se fala nisso, e eu enalteço muito isso, porque o Atlético Mineiro foi campeão. Invicto, né? O Atlético Mineiro foi vice-campeão invicto, mano. Um time ser vice porque perdeu nos pênaltis, empatou na prorrogação. Um time que tinha, vamos por parte, João Leite, que tinha o Toninho Cerezo, que tinha Paulo Isidoro, Reinaldo. Era um time do caramba, um time que jogava muita bola, né? Então, nós fomos lá e conseguimos o título. Você sabe, você estava contando a história do Sócrates. Tinha um zagueiro do Palmeiras, do Gramenha, chamado Márcio. E o Rubens Minelli, em 83... O Rubens Minelli falou: olha, gruda no Márcio, gruda no Sócrates pro Márcio. Daí ele grudou assim de uma forma, daí quando o Sócrates correu pro vestiário, ele correu atrás. Daí o Sócrates falou: não, no vestiário não, hein? No vestiário não, vai pra lá no intervalo, né? Que ele estava tão atento, obcecado em segurar o Sócrates. Mas uma coisa que você está falando, por exemplo, do Minelli, aí se fala de alguns outros treinadores, né, do Brandão, do próprio Tele, até uma parte dessa história é um negócio que eram treinadores que semideus, né? Eles isso. Eu acho que talvez o último dessa coisa assim foi o Vanderlei, né, na época do Palmeiras. Hoje popularizou muito o treinador, mas o treinador era intocável. Não tem mais o grupo na mão. Assim. Era o cara que tinha, e tanto quando você fala desse título do Corinthians 77, eu acho que o maior merecedor, o maior cara dele foi o Oswaldo Brandão. O Noriega escreveu um livro sobre o Brandão. Oswaldo Brandão. Esse livro é memorável. Que era além de um grande treinador, nós falamos do Cilinho aí, um baita de um psicólogo, motivacional terrível. O Brandão, o Noriega cita que o Corinthians perdeu o título de 74 em função do Brandão, que ele era o técnico do Palmeiras. Então ele fez lá uma jogada lícita com o Gino Orlando para o jogo ser no Morumbi, porque ia ser no Pacaembu, em 74, o segundo jogo. E de 77 ele é o grande responsável. Você está falando de Deus. O Brandão, quando era técnico da seleção, ele tinha um apelido, um apelido do Rio Grande do Sul, que o livro não fala qual que é. E daí o pessoal queria provocá-lo e começou a chamá-lo pelo apelido. Ele colocou todo mundo para fora do ônibus e deu uma surra de cinta na seleção. Quer dizer... Tinha isso muito mesmo, né? O treinador, ele era um caso à parte. Hoje popularizou muito, até por conta dessa instabilidade. O próprio atleta hoje evoluiu muito culturalmente. Antigamente não tinha, então o treinador era o professor, era o pai, era o instrutor, era o psicólogo. Hoje o atleta tem uma capacidade mental, graças a Deus evoluiu culturalmente muito, tem o apoio do empresário, e a instabilidade que o treinador vive, os caras então perderam um pouco sabe que qualquer coisa joga que o treinador vai embora, não tem problema. Mas, Fernanda, a Portuguesa fez muito bem de contratar o Estevão, porque é uma pessoa que entende muito de futebol. Em 2009 ele já falava do Ralf. Então, ninguém conhecia o Ralf,
e eu via o Estevão falando... Você escreveu isso para mim no WhatsApp, eu fiquei feliz. O time, o Estevão falou, o Grêmio Barueri tem um jogador que vocês devem ficar atentos, chamado Ralf, quer dizer, e depois... Quanto sucesso fez no Corinthians, e eu acho que é muito interessante porque o futebol hoje não é feito de craques isolados. Eu acho que o conjunto, e o Estevão sempre montou ótimos conjuntos. E esse do Barueri foi muito importante. E eu até falando esses dias, eu estou usando muito isso aqui, eu tenho que passar aqui. Acho que todos nós aqui, todo ser humano teve sempre um anjo da guarda do lado. Pelo menos uma vez na vida. Eu não falo o anjo da guarda espiritual, o anjo da guarda material, aquele ser humano que te ajudou, aquele amigo, seu pai, um amigo que abriu as portas, que te deu. E tem uma situação interessante que no final do Campeonato Paulista 2009, nós disputamos a final do interior, o Barueri foi vice-campeão, perdeu para a Ponte. A diretoria, na época, queria mandar embora o Ralf de qualquer jeito, já tinham mandado embora, mandaram tirar de um jogo. Eu liguei para o Furlan, que era o prefeito de Barueri na época, que mandava, que a prefeitura põe muito dinheiro. Pelo amor de Deus, Fulano, não deixa. Não, mas os caras vão mandar embora, vão trazer o Fulano. Eu falei, não traz o Fulano, ou traz o Fulano. Para o brasileiro, que ia começar o primeiro ano, na Série A, falei, traz esse Fulano aí, mas deixa o Ralf, vai tirar o Ralf de um jogo. Eu reverti no meio da tarde, o jogo com a Ponte Preta, 7 horas da noite, para resumir. Aí eu fui na prefeitura na segunda-feira, falei, Fulano, pelo amor de Deus, esse cara não pode ir embora. Era eu e o Gerson Sodré, o Gerson, que era o meu auxiliar. Para resumir, o Ralf renovou, fez um baita campeonato brasileiro, o Corinthians comprou e acabou indo para a China agora. E você falou desse Barueri, e eu acho que tinha que talvez até ir pro Guinness Book, né? Porque foi o único time que terminou um campeonato, né? E não foram 11, foram 13 jogadores que foram para equipes grandes. Eu vou começar rapidinho então, né? O René fez 2 contratos, acabou perdendo 2. Foi o goleiro, né, que por uma punição... assinou com a Portuguesa e com o Atlético Mineiro, que o Vanderlei levou para lá. A trinca de zaga, o Xandão foi para São Paulo, o André Luiz para São Paulo e o Leandro Castan para o Corinthians. O Pimentel para a Portuguesa, o Márcio Careca para o Vasco, o Ralf para o Corinthians, o Everton Canhotinho, segundo volante, para o Fluminense, o Thiago Humberto para o Inter, o Pedrão para a Arábia Saudita, para o mundo árabe, e o Fernandinho para o São Paulo. Os outros 2, o Val Baiano foi para o Flamengo, que era reserva, e o João Vitor para o Palmeiras. 13 jogadores saíram no fim do campeonato, foram para equipes grandes. O Ralf que jogou no CATS, no Taboão da Serra. Taboão da Serra, Noroeste Bauru. Fatalmente, se ele tivesse sido mandado embora nesse dia aí, ou nesses dias, provavelmente ele teria voltado nesse para o mercado, Noroeste, né? teria pouquinho. Mais ou menos a história do Elias, né? Que quando foi rejeitado pelo Palmeiras, ele começou a jogar na Várzea, desistiu do futebol profissional. O Ralf, que falou que ele não teve categoria de base, ele falou que ele não sabia cabecear, não sabia dar de 3 dedos, quer dizer, então... Eu costumo falar que nessa Copa que nós tivemos em casa, talvez o grande jogador injustiçado foi o Ralf. Ele teve uma oportunidade antes da Copa do Mundo, e talvez fosse de repente o principal jogador nosso nessa Copa, se ele tivesse jogador que marca, que não faz falta, que não toma cartão. Hoje já vive um momento de declínio também, porque está com 31, já não é o Ralf de 6 anos atrás, meu, do Barueri, ou quando chegou no Corinthians, porque a idade vai pesando para todo mundo, mas é impressionante. Mas não pesou contra ele a declaração do Mano Menezes, de que o Ralf era muito bom, mas ele não sabia sair jogando? Ele estava na seleção na época, ele tinha falado isso, e o Ralf estava vivendo um grande momento no Corinthians. Mas pelo contrário, eu acho que o Mano, eu não lembro dessa declaração, mas se o Mano falou, desculpa falar, falou uma baita bobagem. Porque o primeiro volante, o Ralf tem um bom passe. Assim como se você buscar no Barcelona também, o Piquet é um jogador que tem um passe, mas você não vê o Piquet jogar de 40 metros, 30 metros. Mas o Busquets, né? O Piquet é o zagueiro. Desculpe, o Busquets. É jogador que joga com 10, 15 metros, e o Ralf não erra passe. O Estevão é uma pessoa muito polida, não vai falar. Então, já que... mas eu estou falando. Mas é o profissional do futebol. Eu não estou tendo muito papo na língua. Mas com todo respeito ao Mano Menezes, ele é uma pessoa que ele tem várias pérolas, né? Quer dizer, então, o Mano Menezes, ele tem algumas pérolas. Mas infelizmente, meu amigo Estevão Eduardo Lemos Soares, eu queria só destacar 2 aspectos. Queria que você falasse de 2 figuras, infelizmente,
Você falou do Chicão e você falou do Ribamar. Queria perguntar duas coisas para você. Primeiro, é verdade aquela história do Chicão, que o Chicão ia para o Corinthians e o São Paulo ia usar o dinheiro para comprar o Sócrates e o Matheus saiu correndo para Ribeirão, se essa história correu à época no Morumbi? E segundo, o Ribamar, que foi outro personagem que gerou toda uma celeuma, né? Essa história do Chico eu não sei. Eu não sei, quando eu cheguei no São Paulo já tinha o Sócrates, inclusive, já... Não estava no Corinthians, estava no Botafogo. Talvez tivesse essa história. Mas a história do Ribamar é interessantíssima, né? Mas o engraçado é que o Ribamar era um belo jogador, né? O Ribamar era um meia-direita, perna direita, com muita qualidade, foi campeão no esporte, era titularíssimo do time e veio pro Corinthians. E o Leão tinha tido uma briga com o Neto no Palmeiras. Mas o Neto vivia um momento ímpar, né? Até fora de forma, não conseguia entrar em forma. E o próprio Neto, ele admite isso. E o Leão, no momento de troca, e ele acreditava muito no Ribamar, que tinha sido titular desse time do esporte que o Leão montou. O Leão que montou esse time campeão brasileiro. Fez a troca, o Ribamar veio para o Palmeiras, foi um fracasso e o Neto deu título brasileiro para o Corinthians, aquele título que ainda foi o Neto. Se você ver de 1 a 11, só tinha o Ronaldo de bom jogador, com todo respeito, Jacenir, Fabinho, Mauro Van Basten, Tupanzinho e tal. São ótimos seres humanos, tal, mas seria um ótimo coadjuvante, não peça principal, né? Que o Corinthians teve duas coisas naquele título muito importantes. Primeiro, o treinador, o Nelsinho, sensacional, começando a carreira, tinha sido vice-campeão pelo Novo Horizontino, fez um trabalho brilhante, tanto que a carreira dele está onde está e foi onde foi. E a preparação física, na época, o Flávio Trevisan, no seu auge, num momento brilhante, trabalhou muito, a equipe do Corinthians atropelava. Se jogar o Corinthians não tinha como, eles corriam muito. Já que só um minutinho, perdão, Igor, perdão interrompê-lo, já que você está falando do Nelsinho Batista, estava vindo aqui para a Rádio Trianon e eu falei, eu vou dar uma humilde sugestão. Continue na Portuguesa. O Eduardo Batista fez uma grande bobagem, na minha modesta opinião, de torcedor e não de profundo conhecedor como você do futebol, mas ele estava fazendo um trabalho estupendo no esporte. E você está fazendo um trabalho estupendo na Portuguesa. Quer dizer, aquele do Vila Nova foi um acidente, um jogo de bola. Exatamente, quer dizer, futebol. Mas, Fernando, renovem por 4, 5 anos. Tal, mas o ideal seria isso. O ideal seria isso mesmo, porque o treinador, quando você passa a renovar o contrato, a ter um período de permanência, você acaba, você mesmo, corrigindo os erros que você teve. Você já tem por exemplo, nós subimos agora, sob o meu comando, na Série C, não sei se foi 7 ou 8 jogadores, o Fernando Thaís sabe disso, da base nós puxamos, e 4 deles voltaram agora para disputar a Copa lá em Atibaia. Ou seja, esses jogadores, por menos que jogaram ou que possam até jogar, mas estão maturando. Claro. Nós fizemos uma integração muito legal, né, entre o departamento profissional e amador. E é assim que se trabalha. Se você fizer esse trabalho, você colocar os atletas. Nós temos hoje 2 jogadores que estão treinando com a gente, certo? Um é o Kaique, o primeiro volante, e o Ronaldo, o segundo volante, que estão no ponto de jogar. O próprio Xavier, que disputou a Copinha, que vinha treinando muito bem, são jogadores que vão maturando. Não adianta você puxar, pensar e pôr para jogar. O moleque vai sentir a responsabilidade, mas se você deixá-lo maturando, se você no momento certo der a oportunidade, eu acho que assim é que faz os grandes jogadores. E a Portuguesa está num caminho muito legal, né? Porque realmente essa diretoria nova que entrou, o que eles têm mais se preocupado é em arrumar o clube. Eles estão paralelamente, o departamento jurídico, os dirigentes mais influentes, tentando, já conseguiram afastar temporariamente esse leilão do Canindé, ou coisa parecida, para tentar negociar uma parte lá do estádio, que está as dívidas trabalhistas. E, paralelamente, eles estão trabalhando com futebol com uma coisa simples. Quando eu terminou a Série D, eu fui renovar o contrato com o Antônio Dunga, né, que é o vice-presidente. Ele falou, Estevão, nós só podemos pagar isso. Eu falei, e nossa folha é isso? Eu falei, bom, de minha parte, tudo bem. É isso que vocês têm? É isso. E a folha? Não, é só essa. Eu falei, nós não vamos montar nada aqui. Mas é o que nós temos e que nós podemos pagar.
E é a tal da responsabilidade fiscal que foi criada na Lei Pelé e ninguém respeitou. E a Portuguesa tem feito isso. Eu falei, então tá legal. Então se é isso, vamos sair à luta, vamos buscar e vamos qualificar com o que nós temos. Se é isso, o importante é ir para o campo trabalhar. Então eu tenho gostado muito e eu não tenho dúvida não que a Portuguesa logo, em curto tempo vai ser novamente não só um clube grande como vai voltar a ser um time grande como sempre foi. Né? Meus amigos, temos 2 minutos, mas o Neildo acabou de ingressar aqui no estúdio falando, eu sou o torcedor da Portuguesa. Pô, que legal. E da mesma forma que o Neildo, que é torcedor da Portuguesa, o João Pires, que é nosso amigo que participa aqui, o Aguinaldo Ribeiro, uma série, a Portuguesa, não, eu acho que a Portuguesa, se você quer ser injusto, fale que é o segundo time de muitas pessoas, porque ele é o primeiro time de muitas pessoas. Meu amigo Estevão Soares, infelizmente estamos avançadíssimos, temos 1 minuto, mas queria agradecer muitíssimo, deixar as portas escancaradas, o que nós pudermos, aquilo que for do seu interesse expor em relação à Portuguesa. Esse é um programa em que há um canal direto, agradeço a presença do Fernando, mas queria agradecer muito, e eu como amante do futebol, nós como amantes do futebol, estamos tendo a satisfação de conhecer um zagueiro histórico e um técnico respeitável e ótimo profissional. Pô, eu agradeço as palavras e quero pedir desculpa pelo atraso, tivemos um probleminha hoje lá no Canindé, foi no final do treinamento, mas eu me comprometo a mais pra frente, a hora que vocês tiverem uma brecha, me convide, que a gente vem no sábado novamente, e foi papo legal. Eu acho que o mais bacana é conversar assim, né? Contar. Ainda ficaram mais umas 500 histórias pra gente. Não, de voltar. De Estevão Soares foi o preâmbulo. Tem muita história, muita história. Mas muito bem, em função, estouramos no tempo, Igor, peço desculpas, agradeço o Gramen, agradeço o Igor, imensamente a presença do Fernando e do Estevão. E meu amigo Neildo, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Neildo, e tendo oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios, Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência, e de Sem Engenharia, o nome bem construído desde 76, agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos, viva a Lusa e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.